Olá, turminha, sejam muito bem-vindos novamente à nossa aula, à nossa revisão, né, pessoal? Revisão para nossa avaliação, tá ok? Vamos continuar então com a nossa manutenção preditiva, né? Lembrar que o professor falou que a preventiva é uma manutenção cega, né, galera? Já a preditiva, né, é aquela detetive, né? A gente investiga com um determinado tempo, né? Como que está sendo, né? O ciclo de vida desse equipamento. Lembra lá que o professor falou que nós somos igual médicos, né? Pense lá que a máquina, né, nós também somos máquina, o corpo humano é uma máquina, né? Então nós precisamos de manutenção, ok? Então nós vamos lá no médico, né, tiramos sangue, né, fazemos raio-x, né, para identificar e tentar entender como é que está, né, por dentro aí do nosso corpo, ok? É a mesma situação aí na nossa manutenção preditiva, galera, tá ok? Então a manutenção preditiva é aquela em que nós realizamos alguns testes com os equipamentos, né, para tentar identificar se esses equipamentos estão trabalhando da maneira correta, estão trabalhando conforme a sua eficiência, beleza? Então vamos seguir aí, galera. Então um exemplo prático disso aí, né? Em vez de trocar o rolamento do torno a cada 1000 horas, né, que seria preventiva lá, eu meço a vibração dela toda semana, preditiva. Só troco quando o sensor avisar ali que a vibração aumentou e ele vai quebrar. Então precisamos entender, tá ok? Preditiva, né? Então vamos lá falar sobre análise aí de vibração dentro da preditiva, né, galera? Então, a principal ferramenta do detetive, ok? É a análise de vibração. Né? É o eletrocardiograma da máquina. Lembra lá, ó, como o professor falou, nós também fazemos, né, o eletrocardiograma para entender se realmente, né, as batidas ali do coração estão corretas, né? O técnico coloca um sensor acelerômetro, né, no mancal do motor. A máquina fala com ele através de frequências, né? Fala aí com esse equipamento através de frequências. O técnico olha o gráfico, lembra do gráfico de espectro FFT, né? E sabe exatamente qual é o problema, ok? Então lá no gráfico, né, se ele mostra um pico alto, lembra que o professor mostrou para vocês lá de 1 RPM, né? O problema será o desbalanceamento, né? Se o pico já mostra aí de 2 a 3 aí, RPMs, o problema é desalinhamento, ok? Então existe essa diferença entre desbalanceamento e desalinhamento, galera, ok? A segunda parte é a termografia, né? A segunda ferramenta, né, que utilizamos é a câmera de calor. O técnico aponta a câmera para o painel elétrico ou para os mancais, né, onde houver um problema de atrito, falta de lubrificação ou conexão elétrica frouxa, a temperatura vai subir e a câmera vai mostrar um ponto vermelho vivo, ok? Então pense lá, né? Nós temos o nosso o medidor, né, de temperatura, então a gente verifica, né, se realmente nesses pontos onde a gente está verificando, né, se está faltando algum tipo de componente ali, né? Lubrificação, normalmente, né, que dá esse atrito e faz com que, né, a peça esquente, ou uma conexão frouxa, né, na parte da elétrica aí faz também a temperatura subir, ok? Então, técnica preditiva, que mede a temperatura e a distância, né? Estamos falando de termografia, galera. Princípio, onde há atrito mecânico ou resistência elétrica a calor, né? Detecta mancais superaquecidos ou conexões elétricas frouxas, beleza? Aí nós falamos também um pouquinho a respeito da regra dos 10 graus, lembra lá, galera? Então, é química pura, né? Para cada 10 graus que o rolamento esquenta acima do normal, vamos lá, a cada 10 graus que o rolamento esquenta acima do normal, o óleo ou a graxa dentro dele perde 50% da vida útil, né? Então, o óleo queima, oxida, vira uma borra, né? E o atrito aumenta ainda mais. É uma espiral da morte. Mais calor igual a menos lubrificação, igual a mais atrito, igual a mais calor, e assim vai, galera. Menos lubrificação, mais atrito, até a falha catastrófica, ok? Então nós precisamos entender aqui que quando nós estamos medindo aí, né,
o equipamento, né, e você verifica que o rolamento está esquentando, né, esse equipamento está esquentando lá na termografia, né, você está vendo? Ele está esquentando cada vez mais. Então pense lá, cada 10 graus que ele esquenta mais, então diminui 50% o vídeo útil do nosso fluido, ok? Do nosso fluido. Então, análise de óleo, ok? A terceira técnica é a análise do óleo, né? É o exame de sangue da máquina. O técnico coloca uma amostra do óleo da caixa de câmbio do torno e manda para o laboratório. O laboratório nos diz se tem água ou poeira, né? Contaminação. E o mais legal, quais metais estão se desgastando lá dentro. Okay? Se o laudo do óleo do torno acusa um alto teor de ferro, né, galera? O técnico sabe que as engrenagens do rolamento estão se desgastando. Se acusa um alto teor de cobre, né? O problema são as buchas ou os mancais de deslizamento. O óleo conta a história do que está acontecendo dentro, ok? Então, fique bem tranquilo também, né? A gente falou um pouco a respeito disso, né? O quanto que é importante a gente fazer esse exame. Quando a gente faz essas análises de óleo, né, pessoal? Claro que a gente está falando aqui já numa empresa, né, mais estruturada, ok? Porque já tem um laboratório, essa empresa tem um laboratório lá dentro. Você vai fazer uma análise de óleo, você vai coletar o óleo, vai mandar para o laboratório que fica interno. O próprio técnico mecânico, né, vai fazer essa análise, né, laboratorial, né, através de microscópio, vai entender, né, quais são os componentes que ali estão, ok? E daí sim, aí beleza, aí vocês seguem. Agora, se infelizmente vocês não tiverem isso dentro do setor de vocês, vamos lá pensar, né, na manutenção preventiva, ok? Beleza, pessoal? Isso aqui é adaptação. Mas por que as peças falham, galera, né? Então, vamos fechar aqui a nossa parte aí de manutenção, né? E de planejamento, né? Como é que a gente faz para diagnosticar tudo isso? E vamos entender por que, né, que essas peças falham. Por exemplo, por que o rolamento falhou, né? Por que o eixo do guincho entortou, né? A preditiva nos dá os sintomas, mas a tecnologia mecânica nos dá a causa raiz. Ela estuda os materiais, as falhas mais comuns que vimos, né? São o desgaste pelo atrito, a corrosão química e a mais traiçoeira, a fadiga, né? Então a manutenção preditiva nos diz o que está falhando, né? E a tecnologia me diz o porquê está falhando. Então, galera, olha só a união aí dos duas, entendeu? Por que o professor quis colocar essas duas matérias juntas, né? Porque uma complementa a outra, galera, beleza? Uma complementa a outra, né? Todas, na verdade, se complementam, né? Mas essas aqui as que a gente consegue unir melhor aí e continuar, né? Conforme o nosso cronograma, ok? Então, a manutenção preditiva, ela nos diz o que está acontecendo, o que está falhando, né? O rolamento, né? E a tecnologia mecânica diz o porquê que ele falhou, ok? E os modos de falha que nós temos, né? Desgaste, abrasão, fadiga, corrosão, né, galera? Então, um vilão oculto aí, né? Esse vilão aí é complicado, galera. A fadiga, né? A gente fala bastante, né? Ó. Então, lembra da fadiga, né? É a quebra por vibração. A peça aguenta 1000 quilogramas, 1000 quilos, né? E no teste de tração, né? A gente faz lá o teste de tração, ela aguenta 1000 quilogramas, né? Mas se você for aplicar 300 quilogramas, tirar, né? E aplicar 300, tirar, e aplicar 300 e tirar... Ah, tá. Então, o que acontece? Então, aqui, galera, é o seguinte... Então, o que ele quis dizer, o que eu quis dizer aqui com fadiga, né? Então, é a quebra por vibração, né? Então, pense lá que a peça lá, ela aguenta 1000 quilogramas. Ok, beleza, você fez o teste da peça e realmente ela aguenta 1000 quilogramas. Ah, deu certo, fez o teste de tração, beleza. Ótimo, né? Fez o teste de tração lá na máquina universal de ensaios que nós temos aí no laboratório. Mas daí você resolveu fazer, né, várias milhões de vezes esse ciclo, né? Então você coloca 300 quilogramas, tira 300 quilogramas, tira 300 quilogramas. Então isso, né, gera aí microtrincas, né, na peça, ok? Até ela quebrar. Né? Então a falha mais comum em eixos, molas e aviões, né, galera? Veja só, é a falha mais comum nesses equipamentos, ok?
E um erro aqui que o professor colocou é o seguinte, achar que se não entortou está bom. A falha por fadiga não avisa, pessoal. O técnico deve desconfiar de qualquer vibração e usar a preditiva para monitorar, né? Então, veja só, lembra lá que o professor falou, o manômetro está vibrando, né? Na aula passada, então, tudo que existe vibração, a gente precisa, né, medir e monitorar, né, galera? Monitorar. Se verificar se realmente essa vibração aqui, ela é positiva, ela está na sua normalidade. Lembra no gráfico FTT lá, né, que a gente consegue verificar, né? Então a gente precisa entender todas essas situações, beleza? Então, prova real, galera. Ensaios destrutivos. Lembra que a gente falou um pouquinho a respeito disso, né? Para evitar a falha, o engenheiro precisa saber o limite do material. É para isso que usamos os ensaios mecânicos. Como o nome diz, os ensaios destrutivos são aqueles que vão estragar a amostra, né? O corpo de prova, né? A gente chama corpo de prova, galera, beleza? Então, os ensaios destrutivos são aqueles que vão, né, danificar esse material, né, para descobrir o seu limite. Nós vamos revisar os dois mais importantes para a manutenção, que é, né, a dureza e o impacto, ok? Então temos um erro comum aqui, né? Fazer ensaios na peça que não vai ser usada. Não usamos um corpo de prova feito do mesmo material, mesmo lote, mesmo tratamento térmico. Tá aqui o que o professor quis dizer é o seguinte, galera, tomem cuidado, tá? Vou fazer parece óbvio, né? Mas acontece, hein, pessoal? Acontece. Principalmente quando o cara quer, né? Vou fazer rapidão aqui só para dizer que passou aqui no teste e já é sexta-feira, né? É 5 horas da tarde, já estou saindo. Então tomem cuidado, galera. Não comprometam, né, toda a produção aí por causa de uma falha, né, boba dessa aí, ok? Então, quando vocês forem fazer, né, esses ensaios, obviamente você tem que fazer com o material que ele vai ser usado, né, para a realização aí da produção, né, pessoal? Então não vai pegar qualquer corpo de prova ali, né? Só vou fazer esse corpo de prova aqui só para liberar a peça e seguir na produção. Não, tem que fazer com as mesmas condições. Lembra lá, pessoal, se a gente for fazer, principalmente, lembra que a gente está fazendo o teste de tensão, né? A gente precisa fazer o teste, se caso for no frio que ele for utilizado, né? Essa peça, então ela tem que ser feita no ambiente também que ela vai ser trabalhada, ok? Pensem nisso, lembrem-se disso, ok? Ensaios de dureza, né? Então, o ensaio de dureza é o escudo do material, é a capacidade dele resistir a um risco ou a uma penetração. Quanto mais alto, melhor a resistência ao desgaste, né? Mas lembrem-se do maior erro, dureza não é o mesmo que resistência ao impacto, tenacidade. Dureza é diferente de tenacidade, galera. Né? Então, um exemplo, lembrem-se disso sempre, um exemplo, o vidro ele é super duro, correto? Mas se cair no chão ele quebra. O prego é mole, mas é tenaz, né? Pode ver que a gente consegue fazer, né, com um prego, principalmente quando a gente vai retirar ele, né? A gente pega lá o martelo, vai retirar o prego, às vezes ele entorta, né? Então ele é tenaz, beleza? Mas ele não quebra. Então, dureza na prática, lembra lá de Brinell, galera, o HB, lembra? Então, o primeiro método industrial foi Brinell. Ele usava uma esfera de aço bem grande e aplicava uma força, ok? Depois o técnico vai com uma lupa microscópica e mede o diâmetro da marca. Como a esfera é grande, ele é ótimo para tirar a média da dureza em materiais que não são uniformes. Como um bloco de motor de ferro fundido, ok, galera? Então pensem lá, né? A dureza medir, né, a dureza média, né? Tirar a média da dureza dos materiais que não são uniformes. Exemplo, um bloco de motor ferro fundido, tá? Uns erros comuns aí é usar Brinell em chapa fina. A força é tão alta que a esfera vai deformar a chapa inteira. A marca vaza atrás, ele não serve para peças finas.
Galera, Brinell serve para peças finas? Não serve para peças finas, ok? Então ele serve para materiais não uniformes, né? Beleza? Como um bloco de motor aí de ferro fundido, ó, ferro fundido, beleza? Então, né, a dureza com Rockwell, lembra o HR, que é o mais comum aí, né? O rei da indústria, né? Porque ele é rápido, né? Por que o Rockwell ele é o rei da indústria, né? Porque utilizamos muito, porque ele é rápido, galera, tá? Ele é rápido. O segredo dele é que ele mede a profundidade do furo, né? O diâmetro, hein? Profundidade do furo é o resultado e o resultado sai direto no relógio da máquina. Lembra lá? Ele é genial, né? Então o resultado ele é rápido, né? Ele mede a profundidade do furo, ok? E o resultado ele sai direto lá no relógio da máquina, beleza? Então, primeiro, aplica uma pré-carga, né, uma força pequena para zerar a máquina na superfície, ok? Depois aplica a carga principal, né, que afunda o penetrador, lembra lá que nós temos o penetrador? O que a máquina mede é só a diferença de profundidade, é o que usamos para validar a têmpera, beleza, pessoal? Tá bem tranquilo aqui, né? Então, mas vamos lá de novo, Rockwell, né? Primeiro, ele é mais rápido, ok? Ele mede a profundidade do furo. Tá? O resultado ele sai direto já no relógio da máquina, né? Beleza? Lembrem lá? O professor mostrou para vocês, né? Quando eles estão fazendo o ensaio, né? Beleza? Então, primeiro ele faz uma pré-carga, é uma força pequenininha, né? Para zerar a máquina, né? Depois realmente ele aplica a carga principal, ok? Vamos lá, vamos seguir. E as escalas de Rockwell, né? Então, lembra lá que o professor mostrou até uma tabela para vocês, que Rockwell tem umas escalas, né? A escala C, a escala B, ok? Então, o técnico precisa escolher a escala certa, como vimos lá na tabela, até, né? Se o material é duro, aço temperado, usamos o Rockwell, HRC, ok? Ela usa, né, um cone diamante, que aguenta o tranco, então pense que tem que ser um material bem forte aí, né, galera? Então é um cone de diamante. Se o material é mole, lembra lá, aço recozido, né? Lembra que a gente viu isso nas aulas passadas, né, pessoal? Quando a gente vai medir lá a têmpera, né, do material, a gente usa o Rockwell C, né? E quando a gente realizou, né, o recozimento, zerou, lembra que a gente zera, né, o material, né, deixa ele mais maleável, né, com a perlita grossa, ok? Aí a gente usa o Rockwell B, né, HRB, lembra lá, tá? Só um comparativo, tá vendo como tudo se conecta, né? E ele usa uma esfera de aço, né? Se você usar a escala errada, o resultado é falso, tá? Muito importante isso, pessoal. Usou a escala errada, não adianta nada, tá tudo errado. Então, tenacidade, pessoal. Lembra lá que nós falamos um pouquinho agora sobre dureza, né? Focamos na dureza, Rockwell, Brinell, beleza? Que é o escudo da peça contra o desgaste. Mas lá na aula 11, 12, né? A dureza não é tudo, né, pessoal? De que adianta o material ser duro como vidro e se quebrar na primeira batida? Não adianta nada. Para aguentar o tranco, o soco, né, da máquina, a máquina precisa de tenacidade. É a capacidade de absorver energia antes de quebrar. Vamos lá. Dureza, ok? O escudo, né, da peça, né? Então lembra da armadura da peça, ok? E a tenacidade é a capacidade de absorver energia antes de quebrar, Aqui a gente pode fazer uma relação. Quando o professor foi até na sala, a gente falou um pouquinho, né, do Pantera Negra, lembra lá que ele tem a armadura dele, né? A armadura dele, quanto mais ele recebe, né, impacto, essa armadura ela retém esse impacto, né? E depois ele consegue reverter esse impacto em força, né? Então pense que a tenacidade é a mesma coisa, absorver a quantidade, quanto que ele consegue absorver de energia, ok? É antes de quebrar, né? Antes de quebrar. Então
Lembrem lá, né, uma ponte rolante, né, ela não precisa ser super duro, mas precisa ser extremamente tenaz. Né? Se ela for frágil e quebrar com o balanço da carga, o acidente é catastrófico, ok? Beleza? Então, ensaios de impacto, né? Quando a gente fala impacto, a gente está falando do ensaio de Sharp, lembra lá, galera? E como medimos, como que a gente consegue medir essa tenacidade, né? A gente usa o ensaio de Sharp. Né? O princípio é muito visual. Usamos o pêndulo, lembra o pêndulo gigante lá, né? A gente sabe a energia que ele tem quando está lá no alto, né? Quando soltamos, ele desce, quebra o corpo de prova, né? E sobe para o outro lado até uma determinada altura, né? Mas ele sobe menos, ok? Porque a parte da energia foi gasta para quebrar a peça, né? Parte da energia foi gasta para quebrar a peça, ok? Daí que a gente consegue fazer a mensuração, né? Então a máquina de Sharp mede exatamente essa diferença, né? A energia que o material roubou do pêndulo, né? O resultado sai sempre em joules, né, galera? Se o material absorver 100 joules, ele é tenaz. Se ele absorver 5 joules, ele é frágil, ok? Então, bem tranquilo aqui também, né, pessoal? Lembra lá do pêndulo, né? Que a gente viu, o professor mostrou o videozinho para vocês, né? Do ensaio, onde a gente coloca o corpo de prova ali, nós temos a energia inicial, né? A altura inicial, né, galera? Aí ele vem, bate no corpo de prova, quebra, né, o corpo de prova, né? E sobe até o outro lado, até uma determinada altura. Então, a diferença entre essas alturas, né, a gente consegue medir aí quanto que foi o resultado, né, de absorção de tenacidade desse material, ok? Bem tranquilo, né, pessoal? Então lembram lá, Sharp é o pêndulo, né, que quebra o material e a gente consegue fazer essa mensuração, beleza? Bem tranquilo, né? Então vamos seguir lá. Então o inimigo da tenacidade, pessoal, lembra lá o frio, né? Então aqui está o grande pulo do gato da manutenção, como vimos lá na aula 11 e 12 no slide 8. Olha só, o professor colocou até slide. O aço tem medo do frio, pessoal, né? O aço tem medo do frio. A maioria dos aços comuns, que são super tenaz, aqui na nossa sala, né? Aqui na sala, né? Se você levar para um frigorífico ou para o Ártico, eles vão ficar frágeis, galera, né? A temperatura baixa, trava, né, a estrutura e não deixa o material absorver o impacto. É a famosa curva de transição, né? Foi o caso lá do exercício 2 que nós fizemos lá do parafuso do frio, lembra? O parafuso falhou porque o material não aguentou a baixa temperatura, né? Mesma questão lá do Titanic. É outro exemplo, né? O aço do casco ficou frágil na água gelada e trincou em vez de amassar, né? Então imagina se ele batesse no qual? Iceberg. No iceberg, né? Se ele batesse no iceberg, a ideia é que ele amassasse, né, galera? Porque ele deveria ser tenaz, mas por causa do frio, né, as moléculas ali, né, elas se contraíram, né, pessoal? E não conseguiram absorver esse impacto e trincaram. Foi por isso, tá, pessoal? Não foi só por causa do iceberg, não, né? Então, teve aí um problema muito sério, né, dentro da estrutura aí desse material, ok? Um diagnóstico pela fratura. Então, falha frágil, ruim. Lembra lá, pessoal? O professor mostrou para vocês algumas imagens, né, dos pinos, ok? Dos pinos que eles foram, né, fraturados, ok? Então lembra dessa parte. Então falha frágil, que é uma falha ruim, né? Superfície limpa, né, brilhante, cristalina, sem deformação, né? Ela é causada por causa da baixa tenacidade. Então a quebra, né, do material ele foi limpo. Assim, você vê assim na superfície dele, ele está praticamente retinho, ok? Aí a falha tenaz, dúctil, né, que é uma falha que a gente procura. É a superfície opaca, fibrosa, né, com deformação. Ela esticou, criou aquele pescoço, né? Então, e a falha, na verdade, foi sobrecarga mesmo, né, pessoal? Então ela falhou por sobrecarga, ok? Não falhou porque estava com um problema na têmpera ou algo nesse sentido, né, nas propriedades do material. Ele falou porque realmente chegou no limite dele, ok?
Então, quando o técnico de manutenção pega uma peça quebrada, né, ele é um detetive. A primeira pista é a cara da fratura. Se a peça quebrou limpa, reta, brilhante, né, como cristais de açúcar, é uma falha frágil, ok? O problema é o material, baixa tenacidade, né? Agora, se a peça esticou, deformou e a fratura é cinza, opaca, fibrosa, né, isso é uma falha tenaz, né, ou dúctil. O material era bom, ele aguentou o tranco até o seu limite. A culpa foi excesso de força, sobrecarga. Então, o que é importante nisso tudo que o professor trouxe para vocês entenderem é o seguinte. Então, nós temos, né, esses dois tipos de falha, né, galera? E a gente precisa entender se a falha realmente foi por erro, né, de produção no forjamento, né, desse material, ok? Ou se realmente o problema, ou melhor, na têmpera desse material também, né? Ou se realmente o problema foi ali de sobrecarga, né? Então foi por tempo de uso, né? Ou por que obviamente o material ele era para um determinado quantidade de força, né? E você ultrapassou essa força. Aí, qual que é a diferença nisso, né? A diferença, na verdade, é você entender se a falha foi realmente tua ou se a falha foi do fornecedor, ok? Então, é basicamente isso aí que o professor quis trazer. E é importante vocês terem esse conhecimento, galera, beleza? Então, o que é tratamento térmico, pessoal, que nós vimos lá, né? Então, se o material está com propriedades erradas, mole demais ou frágil demais, né? Complementando aí a nossa aula, o slide passado, ok? Né? Então, se esse material está com um tratamento térmico, né, que não tem as propriedades corretas, né? Como que a gente conserta, né? A gente faz os tratamentos térmicos. Como vimos, o processo de usar calor, forno, né, e resfriamento controlado, água, óleo, ar, né, para mudar a personalidade do aço, né? Nós mudamos a estrutura interna, microestrutura, né, para conseguir a propriedade que queremos. Ok? Então lembram lá da têmpera. O primeiro tratamento que vimos foi a têmpera, o tratamento para criar o escudo, né, a dureza máxima. O processo é aquele que já vimos, aquece o aço no forno até ele virar austenita, né, uma fase que dissolve o carbono, lembra lá, galera? E depois dá um choque térmico, né, jogando a água ou no óleo, né? Esse resfriamento super rápido congela a estrutura e forma a martensita, que é o aço na sua forma mais dura, lá nos 60, 65 HRC, galera. Lembra lá? HRC, porque nós estamos falando de dureza, né? Quando a gente está falando de dureza, HRC, beleza? Tranquilo, pessoal? Até aqui? Estão conseguindo acompanhar? Estão lembrando das aulas, né? Ótimo, Bruna, legal, muito bom. Isso aí, pessoal. Então o professor está tentando aí trazer o máximo possível, né, dessas aulas que a gente viu, mas vocês viram que como isso está sendo tão normal, muito bom, Leonardo, show, sabe? Como está sendo normal para a gente, né? A gente já começa a entender tudo e falar, putz, agora sim estou começando a ligar tudo, né? Ainda bem que a gente está chegando aí né, concluindo as nossas etapas e a gente está conseguindo unir, né, unificar todas essas informações, pessoal, né? Você vê que uma complementa a outra. O professor fala um pouquinho de tempo aqui, fala um pouquinho de tempo lá em processo de fabricação, a gente traz um pouquinho de tempo também lá na parte de manutenção, né? A gente fala um pouquinho de tempo lá também na parte de mecânica, então você vê que quanto é importante, né, toda essa união, ok? Fator carbono, pessoal, porque o 1020, né, o aço 1020 não tempera, né? Como vimos lá na aula 13, 14, ok? Tem um segredo, o carbono, né? O que é o carbono, pessoal? O carbono é a argamassa, né? Vamos dizer assim, né? O carbono é a argamassa, né, dos ácidos, ok? Então a martensita só se forma se tiver carbono suficiente para travar a estrutura, né? Então, pense que tem que ter carbono suficiente para travar a estrutura. Um aço 1020 tem baixo carbono. Não tem o cimento, né? Aí, ó, não tem o cimento. Você pode jogar na água o dia todo, ele não vai endurecer, galera, não vai. A têmpera só funciona de verdade em aços médio ou alto carbono. Né? 1045, 1070, 5160. Lembra lá que o professor falou a respeito das normas
Acho que eu vou falar um pouquinho também a respeito disso, mas um pouco para frente, das normas lá, né? Então, por que a gente fala que o aço é 1020, né? Porque ele tem 0,20% de carbono, ok? O 45, 0,45% de carbono, 0,70% de carbono, ok? Depois nós temos os ácidos ligas, né? Então, o problema da têmpera, fragilidade, mais uma vez, né? Então, como a gente viu lá na 11/12, né, nos lá 17, a têmpera nos dá a dureza, mas ela cobra um preço, a fragilidade, ok? A martensita é uma estrutura tão tensa, tão estressada, que ela não aguenta impacto, né? O resultado do ensaio Sharp dela é zero. Ela fica dura, mais frágil como o vidro, né? Outro problema aí da têmpera, o empenamento, né? O segundo problema, né, é o empenamento. Choque térmico, né? É uma violência contra o aço, é uma violência extrema, né, contra o aço. A gente vai fazer lá retirar o material, né, do forno e fazer a têmpera dele. Aí ele é uma violência muito forte. Você vê que pegar fogo, assim, né? Sai fogo, principalmente no óleo, né? Então, a superfície esfria e contrai, enquanto o núcleo ainda está quente e expandido, né? Essa briga de tensão deforma a peça. O eixo que vocês usinaram com precisão no torno sai torto da têmpera, né? O diâmetro lá era 50 milímetros, vira 50,05 milímetros. A peça está fora de tolerância, né? Então, se ela não tem essa tolerância, se você não consegue trabalhar nessa tolerância, ela está errada. Então, a solução para o empenamento, né? O que a gente faz? Como o técnico resolve o empenamento, né? Com planejamento na usinagem no nosso torno, né? Então nós deixamos a peça com sobremetal, que a gente fala, né? Sobremetal, né? Então a peça ela fica mais gordinha, né, galera? Exemplo, 0,3 milímetros a mais. Né? Aí ela vai para a têmpera, né? E daí sim ela empena, né? Depois a gente faz o revenimento. Depois ela vai para a retífica, que é a máquina de usinagem de altíssima precisão, que vai limpar esse sobremetal e corrigir o empenamento, deixando a peça dura e na medida certa, né, galera? Então aqui nós temos mais uma informação. Lembra lá do revenimento, né? A gente faz o revenimento, né, para a peça ficar mais dúctil, né? Ok? Aí, ó, vamos falar sobre revenimento. Então, se a têmpera deixa a peça dura e frágil, como resolvemos isso, né? Um parceiro inseparável dela, o revenimento. Então, como a gente viu lá nas aulas 11, 12, 15, 16, né? O revenimento é a cura, né? É um reaquecimento em temperatura baixa, que deve ser feito logo após a têmpera, para aliviar o estresse da martensita e devolver a tenacidade, né? A tenacidade para a peça, ok? Beleza? Tranquilo, né? E como que funciona o revenimento, né, galera? Como é que funciona o revenimento? Né? O processo é um reaquecimento controlado, né? A martensita da têmpera é instável. Quando reaquecemos, exemplo lá 200 graus, né, damos energia para os átomos relaxar, um pouco mais, né? A estrutura vira martensita revenida. Ela perde um pouquinho da dureza, né? Cai de 62 HRC para 58 HRC, por exemplo. Mas ganha muita tenacidade, sobe de 5 joules para 40 joules no Sharp. Então, beleza. Então, galera, beleza? É o seguinte, vamos lá. Então, o que o professor quis trazer aqui, né? O revenimento, né, é o processo em que a gente faz com que o aço, né, ele ganhe tenacidade. E eu dei um exemplo bem bacana aqui, né? Então pense lá que a gente vai fazer esse revenimento, né, a dureza, né, do aço ele vai diminuir um pouquinho, né? Vai ser lá de 62 para 58 HRC, né? HRC, porque nós estamos falando de dureza. Mas ganha muita tenacidade. Então pense lá que era zero, né? Mas se a gente fosse fazer o ensaio de Sharp, agora ele já passa lá para 40, né? 40 joules no Sharp. Então pense quanto que ele ganha aí de tenacidade, ok? Pessoal, então veja como é importante a gente fazer esse processo, beleza?
uma aplicação aí, né? Ferramentas de corte, né? Que trabalham por atrito e desgaste. Usamos revenimento baixo, né? Olha a tabela lá na aula 11 e 12. O aço prata para ferramentas é revenido a 250 graus para ficar com 64 HRC. O objetivo é só aliviar a tensão de trinca, mas manter a dureza lá no alto, ok? Peças estruturais, eixos, molas, né? Agora para peças que sofrem impacto e vibração, fadiga, como molas ou eixos do guincho, usamos o revenimento alto. Ninguém quer um eixo de 60 HRC frágil, né? Nós temperamos e depois fazemos o revenimento lá em cima, 500, 600 graus, para derrubar a dureza para 35 a 45 HRC e ganhar o máximo de tenacidade. Veja só, pessoal, veja como é interessante, né, trazer essas aplicações e esses exemplos para vocês entenderem mais na prática mesmo, né, como que isso acontece, tá? Então, quando a gente quer, né, uma ferramenta de corte, onde ele vai sofrer muito atrito, ele vai sofrer desgaste, pense lá que a gente está falando de umas ferramentas lá da CNC, né, galera? Então, que ela vai estar usinando, né, peças, ok? Beleza? Né? Então, a gente vai utilizar o quê? Um revenimento baixo, né? Para quê? Para que a gente apenas, né, faça com que aquelas tensões, né, que nós tínhamos ali dentro da têmpera, né, da martensita, na verdade, elas fiquem, né, mais aliviadas, ok? Né, mantendo o máximo possível da dureza, porque nós vamos ter impacto, mas a gente quer impacto, mas não quer que ela quebre no primeiro impacto, né, galera? Então a gente precisa com que a dureza seja bem alta, né, e que ela já não quebre também, então ela precisa ser tenaz, né, da mesma forma, mas não é a busca, não é a tenacidade, ok? Já na segunda parte, lá quando a gente fala, né, em peças estruturais, eixos, molas, ok? Então a gente precisa ter já um revenimento maior, ok? A gente não precisa ter uma dureza, né, tão grande como as ferramentas de corte, mas a gente precisa da dureza, mas ela não precisa ser tão forte e ela precisa ser um pouco mais tenaz, né? Então ela aguentar mais vibrações, galera, beleza? Aguentar a fadiga, ok? Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Conseguiram acompanhar aí essa parte, né, que a gente falou algumas aulas aí, né? Isso aí, João, muito bom, galera, muito bom. Então, qual que é o risco, né? Fragilidade de revenimento. Então, alerta, né? Como vimos lá na aula 15/16, o revenimento cura a fragilidade, exceto se você cair na zona proibida lá da austenita, né? Em alguns aços ligas, se você aquecer entre 250 e 400 graus, né? Em vez de ganhar tenacidade, ele perde, ele fica frágil de novo. É a fragilidade de revenimento, ok? Então, um erro comum é escolher uma temperatura aleatória. Vou aquecer lá 300 graus, né? O técnico deve seguir a tabela e evitar essas faixas. Na dúvida, ou você faz o revenimento baixo, né, que é 255 graus ali, para ter o máximo de dureza, né, possível e tenacidade ok, ou acima de 450, né, para você ter um pouco menos de tenacidade e um pouco menos de dureza, né, e muito mais tenacidade, galera, beleza? Então vejam só a importância, né, a importância dessas duas situações, ok? Então aqui, na verdade, sempre nós vamos ter a tabela, né, para a gente acompanhar e fazer de acordo com a tabela, né? Mas se caso a gente não tem essa tabela, normalmente, né, a gente sabe que até 250 graus aí você vai conseguir fazer um baixo revenimento, né? E acima de 450 graus aí você já vai conseguir fazer um revenimento alto, ok? Então essa é a métrica, tá? Olha só, galera, que dica, hein? Que dica! Porque eu garanto para vocês, se vocês chegarem em qualquer setor mecânico hoje, perguntar isso, o pessoal vai ficar em dúvida, hein? E vocês não, vocês vão responder na lata, na hora, né? Tenho certeza disso. Pessoal, como é que estamos indo? Todo mundo ainda acordados? É isso aí, João. Muito bom, cara. Pô, show.
Isso aí, pessoal. Então, estamos chegando aí já na nossa final da nossa segunda... Muito bom, Cauê. Isso aí, garoto. Estamos chegando aí na nossa final da nossa segunda aula, tá? Nossa revisãozinha também já está quase chegando ao fim. Na próxima aula aí a gente vai ver abordar mais um pouco aí de assuntos que ficou faltando para nossa revisão, né? E daí na última aula lá a gente faz a nossa avaliação e eu garanto para vocês que vocês vão sair tranquilos dessa avaliação, porque ela está bem tranquila também, tá? Quando eu fiz a avaliação, eu falei, vou fazer e vou rever para ver. Nossa, dá para dar até risada. Não, eu tô brincando, pessoal, mas vamos lá. Prestem muita atenção no que o professor falou da última vez. Leiam, tá? Leiam as perguntas. Leiam a resposta. A pergunta, né? Entendeu a pergunta? Entendi a pergunta. Agora eu sei que ele está perguntando. Então agora eu vou ver ali as respostas. Cara, e assim, as respostas às vezes estão muito na cara ali, algumas coisinhas. Às vezes o professor coloca ali um assunto, troca lá um conceito, né? Só para ver se realmente vocês estão alinhados, né? Então às vezes troca ali, né, revenimento, né, com recozimento, só para ver se vocês realmente estão na mesma pegada. Então, por isso que eu falo, leia, né? Porque às vezes você só vê o aí, opa, é essa aqui. E às vezes você pecou aí por falta mesmo de ler, né? A resposta, a pergunta inteira, né? E leiam a pergunta inteira, né? Porque o professor gosta muito de fazer aqueles verdadeiro e falso, né? Então, entendam mesmo se realmente todas as questões ali vocês conseguem interpretar e entender se realmente é isso mesmo, né, galera? Vamos continuar com a nossa revisão, né, galerinha? Vamos continuar com a nossa revisão, ok? Então vamos seguir ali, né? Vamos rever aqui esse conceito, né, da fragilidade de revenimento, tá, pessoal? Então lembram lá, né, que a fragilidade do revenimento, né, o revenimento em si, ele cura, né, a fragilidade, exceto se você cair na zona proibida. Lembra dessa palavrinha, pessoal, zona proibida, né? Em que alguns aços ligas, né, se vocês aquecerem entre 250 e 400 graus, em vez de ganhar tenacidade, ele perde, ele fica frágil de novo. É a fragilidade do revenimento, ok? Então não usem, né, não escolham temperaturas aleatórias, pessoal, né? Vou usar 300 graus, não. Se você não sabe, consulte a tabela, né? Vamos consultar a tabela, vamos consultar o manual lá que o fornecedor enviou, ok? Caso vocês não tenham isso e deve ser feito algo assim urgentemente, né? Então pensem assim, abaixo, né? Vou fazer um revenimento baixo, vou usar ali 250 graus, tá? Para ter mais dureza, né, no material, mais dureza, né, sacrificar um pouco da tenacidade, né, ou acima de 450 graus, ok? Daí sim a gente sacrifica um pouquinho da dureza, né, mas a gente ganha bastante tenacidade, ok? Lembre-se também dos exemplos lá, né, quando a gente fala em revenimento baixo, ok? Nós estamos falando ali em ferramentas de corte, né, porque a gente precisa de mais dureza, né, ela precisa ser mais dura a peça, ok? Acima, ó, quando a gente pensa em material mais, né, tenaz, a gente está falando aí da mola, né? Então a gente precisa que ela seja um pouco mais tenaz para aguentar, né, mais vibrações, ok? Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Até aqui sossegado. Então vamos para o próximo slide. Então, um fluxo completo aí, né, da têmpera mais revenimento, né? Então, o processo completo, né, como vimos lá na aula 13 e 14, é esse. Então, usina a peça no torno, né, deixa ela gorda, né, sobre metal, lembram-se? Então, usina a peça no torno, deixando ela gorda, né, sobre metal. Vai para a têmpera, fica dura, frágil e empenada. Então ela foi para a têmpera, ficou dura, ela ficou frágil e ela teve um empenamento. Imediatamente vai para o revenimento. Então ela fica dura e tenaz, mas ainda ela está empenada, ok? Ainda ela está empenada.
Então ela volta, né, para a usinagem para a gente fazer a retífica. Retífica é o quê? É a usinagem de precisão, né, pessoal? Para corrigir o empenamento e dar medida final. Tá? Então esse aí é o nosso processinho, ok? Claro que em cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Então vamos lá. Se a gente está pensando aqui em usina a peça deixando ela gorda. Lembra lá que nós falamos sobre o recozimento, né? A gente tem que tomar cuidado porque quando a peça é muito dura, né? O material que ela é utilizado ele é muito duro. Então a gente faz o recozimento, né? Para que ela fique um pouco mais mole, para daí sim a gente consiga usinar ela. Então pode ser que venha um processo antes aqui, né? Que é o recozimento, tá? Aí a gente usina a peça, ok? E daí segue o processinho. Pode ser que a gente chegue ali na parte de têmpera, né? Ficou dura, frágil, empenada, mas ela não ficou dura, né? A gente passou ali da austenita, né? Ou não chegou na austenita, então a gente não conseguiu trazer as propriedades da martensita. Então a gente vai ter que fazer o regozimento, né? Vamos lá de novo, zerar a peça, tá? Só para vocês lembrarem desses conceitos gerais, né? Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos falar um pouco mais sobre têmpera, vamos falar um pouquinho mais sobre revimento, vamos falar daí sobre regozimento, ok, galera? Só para vocês relembrarem aí todos esses assuntos, né? E por fim, né, o técnico então, né, faz a prova lá no durômetro, né? Através através da medida de HRC, né, galera? Porque estamos falando de dureza, HRC, né? Se a gente estivesse falando de regozimento, né, material mais mole, nós estávamos falando de HRB. Então nós estamos falando de HRC, ok? Lembre-se disso, galera, lembre-se disso. E se eu quiser amaciar? Olha só, se eu quiser amaciar. O professor vai falar agora sobre isso, pensei que a gente ia falar amanhã. O professor tem tantas aulas aí na cabeça que a gente acaba, às vezes, se confundindo, tá? Então, mas vamos lá. Então é hoje que nós vamos falar sobre esse regozimento, pessoal, tá? Mas se o problema for ao contrário, né? Se o aço chegou duro demais e não consigo usinar na fresadora, né? A ferramenta quebra. Eu não quero endurecer, eu quero amaciar. Para isso usamos o botão de reset, né, do aço. Na nossa próxima e última aula de revisão, vamos dominar o regozimento, né? Que o professor falou ali, né, no nosso slide passado, né? Então vamos, né? Até agora nós falamos sobre endurecer, né, o aço. Agora vamos falar do botão de reset, né? O regozimento. O objetivo é o oposto da têmpera, galera. Oposto, regozimento, oposto da têmpera, né? Queremos que o aço fique mais macio e maleável possível. Por quê? Para facilitar o nosso trabalho no torno e na fresadora, né? Se você recebe uma barra de aço 1095, né, 0,95% de carbono, né, alto carbono, e tenta usinar, né, a ferramenta vai quebrar, galera. Então o técnico manda para o regozimento, ok? No dia seguinte a usinagem fica uma manteiga, o cavaco sai contínuo, né? É o tratamento que prepara o aço para a usinagem. Lembra, pessoal, do regozimento? O senhor passou alguns vídeos também, beleza? Lembre-se dessa expressão, né? Que depois do regozimento, né, a usinagem ela fica uma manteiga, né? Que a gente fala assim, bem tranquilinha de se fazer o cavaco, né? O cavaco ele sai contínuo, não sai quebradiço, porque a ferramenta está trabalhando, não está conseguindo, né, retirar o cavaco, né, do material, porque ele tá tão duro, né, que a ferramenta ela sofre até vibrações, ok? Então o processo, né, é o oposto da têmpera. Lembram que na têmpera a gente resfria rápido, choque térmico, né, para criar a martensita. Okay? No regozimento pleno fazemos o exato oposto. Aquecemos até a austenita, até aí a mesma coisa, beleza, galera? Até aqui é a mesma coisa. Aquecimento é a mesma coisa que têmpera, beleza? Tá? Mas depois desligamos o forno e deixamos a peça esfriar junto com ele, tá? Aqui que é o segredo, né? Então nós
fazemos o mesmo processo da têmpera, né? Aumentamos a temperatura até a austenita, ok? Depois nós desligamos o forno e deixamos a peça dentro do forno, tá ok? Aí eles vão resfriar juntos, né? Normalmente a gente faz isso da noite por dia, né? Tem um período aí, nem sempre é da noite por dia, mas dependendo aí de 8, né? De 8 até 24 horas, tá? E esse resfriamento super lento dá todo o tempo do mundo para os átomos se reorganizarem na estrutura mais macia e estável, né? Que existe, chamada perlita grossa. Lembra lá que o professor mostrou aquele gráfico no nariz lá, né? Então, aí nós temos a perlita grossa. Mas o custo do regozimento, né, galera? Então, como a gente viu nas aulas 15, 16, por que a gente não faz, né, regozimento em tudo, né? Por causa do custo, né? O custo é muito alto, porque o forno ele fica parado aí 12, 15, 20 horas, né? Para um único ciclo, pense, para um único ciclo. Aí a gente vai fazer lá as nossas métricas, a OEE, né? A gente verifica que está bem baixo, né? O OEE está bem baixo. Então entendam isso, né, galera? Por que o OEE está muito baixo, né? Por quê? Porque a gente está fazendo um serviço, está fazendo, né, um regozimento. E quando a gente faz o regozimento, ele tem esse determinado tempo realmente para trabalhar. Então a gente precisa entender, né? Trazer informações diferentes. Lembra que o professor sempre fala, né, cara? A gente vai fornecer, a gente vai buscar as informações, né, através desses QPIs, dessas métricas, né, até mesmo as análises que nós fazemos, né, dentro do setor, né. A gente vai pegar essas informações, vai tratar essas informações, galera. A gente precisa tratar essas informações, ok? E daí sim a gente demonstra, né, de uma forma didática essas informações para que todas as pessoas envolvidas consigam entender isso, né, que a gente chama de stakeholders, né? Para que todos os stakeholders internos, né, não os stakeholders externos, mas os internos entendam, né, como que tudo isso vai funcionar. Então pense que você vai mostrar esses dados, né, para a parte de gestão estratégica da empresa, né, para a diretoria da empresa. Então você vai precisar tratar essas informações. Como é que você vai mostrar um OEE lá, né, com um OEE lá super baixo, né? Porque a eficiência da máquina lá estava 2%. Né? Por quê? Porque a gente fez um processo de regozimento. Então, esses dados eles têm que ser, né, tratados de forma diferente, né? Então, vamos tratar os dados até esse certo tempo. Como a gente teve que fazer o regozimento, então vamos pegar esses dados, vamos extrair esses dados e trazer uma outra forma deles visualizarem isso. Então, para que um não afete o outro, ok? Importante, galera, é importante ter todo esse conhecimento, né? E aí essas análises, todas essas análises, quem vão fazer vão ser vocês, né? Porque assim, você vai chegar lá, né? Vai chegar lá no teu setor, vai ter a reunião estratégica da semana, né? Onde vocês vão colocar os pontos, vão trazer as informações, né, de tudo que foi realizado dentro do setor de manutenção, ok? E daí vocês precisam trazer os dados, obviamente, concretos, né, coerentes e corretos. Tá? Não pode inventar coisa, mas precisa fazer o tratamento, né, desses dados para que ele não tenha aí um impacto muito grande dentro da tua explicação, né, dentro da tua gestão visual lá, ok? Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Então, regozimento, vamos lá, continuar. Regozimento vezes normalização. Galera, muito cuidado com esses dois termos, ok? Muito cuidado. Eu sei que vocês já conhecem isso de cor. Pô, professor, isso aí não... Eu conheço isso aí de cor, isso aí. Eu faço agora se precisar, entendeu? Eu sei disso. Mas cuidado, né? Pra gente não confundir. Têmpera, recozimento, normalização, né, revenimento, cuidado, galera, são conceitos próximos, primos, né, e a gente acaba, né, acaba aí pecando às vezes por falta de atenção, né. Eu lembro uma vez que até um
Nossa, deu um problema sério lá na empresa. Foi muito sério, né? Mas que o gestor mecânico, ele pediu para comprar uns determinados aços lá, né? E ele, em vez de colocar lá o aço 1040, né? A gente saber, né, que o aço 1040 é 0,40% de carbono, né? E ele estava pedindo aço 40% carbono, 40%, não é 0,40%, 40%. Agora imagine, né? Então teve nossa, compra ficou maluco. Aí eu não lembro agora se foi realmente comprado esse material, como que eles fizeram. Estou tentando lembrar aqui para ver qual que foi o desenrolar disso aí, sabe? Mas eu lembro assim que foi um bafafá gigante lá na fábrica. Então tem que tomar cuidado, cara. Sabe, é simples, né? São teorias, né, bem simples, mas a gente precisa entender e tomar cuidado para que não, né, a gente não faça os pedidos, né, ou a gente passe informações errôneas, ok? Então vamos lá. Cuidado, mais uma vez, vou falar de novo. Cuidado para não confundir regozimento com a normalização. O aquecimento é parecido, mas o resfriamento muda, né? Então lá no regozimento a peça esfria dentro do forno, lentamente, né? Junto com o forno, lembra 15, 20, né? Beleza? A normalização a gente tira a peça do forno e deixa ela esfriar ao ar livre, né? Então a gente retira do forno, né? Regozimento, deixa ela dentro do forno até ela esfriar. Normalização, retira do forno e coloca na bancada para ela resfriar ao ar livre, ok? Então basicamente essas são a diferença, né? O recozimento da maciez máxima, né? Quando a gente fala em perlita grossa, né? Perlita grossa, né? Maciez máxima, perlita grossa, maciez máxima, ok? A normalização, a estrutura mais refinada, né? A perlita fina, é um equilíbrio de resistência e tenacidade, ok? Equilíbrio de resistência e tenacidade, beleza, pessoal? Então tá aí bem explícito a diferença dos dois, né? Regozimento, a peça esfria dentro do forno. Normalização, a gente tira a peça do forno e deixa ela esfriar ao ar livre. Ok? Beleza? Tranquilo, né? Validação do regozimento. Como que a gente faz isso? No durômetro. Fazemos isso no durômetro também, galera. Mas vamos lá. Como que a gente mede, né? Com o durômetro. Mas eu não posso usar a escala Rockwell C, HRC, né? Por quê? Porque ela é para materiais duros, né? A peça agora está macia. Nós usamos a escala Rockwell B, ok? Uma esfera de aço. Lembra lá na Rockwell C a gente utiliza a diamante, né? Que é o cone, né? Para a gente poder fazer, né? a mensuração, ok? Agora já nos materiais mais moles, né? A gente usa aí a esfera de aço. Por quê? Senão a gente deforma o material, ele atravessa, né? Porque o diamante ali, ele é muito mais forte, ok, galera? Lembra lá que o professor trouxe para vocês uma tabelinha onde que a gente conseguia riscar, né? Alguns materiais com a própria unha, depois outros materiais a gente conseguia riscar com uma moeda, né? Lembra? Beleza? Então, ou também a gente pode usar, né, um ensaio Brunel, dependendo do material, né? Então ele já é excelente para medir materiais macios, né? Se a peça temperada tinha 60 HRC, a recozida vai ter uns 90 HRB, galera, tá? HRB. Aí lá o professor trouxe a tabelinha lá do Rockwell, né? Então sempre tenham esse material com vocês, né? Eu, por exemplo, eu tenho material no meu drive ali, para todo tipo de situação, né? E com o tempo, né, a gente vai calejando, vai encontrando às vezes algumas dificuldades, algumas coisas que a gente não lembra, porque nem tudo a gente consegue, né, ser 100% eficaz, né? Ou melhor, ter 100% do conhecimento, ok? Então a gente precisa aí de um apoio, né?
E normalmente eu tenho aulas aí dos meus primórdios até hoje, né? Eu sempre guardo esses tipos de materiais para quê? Para se caso eu tenha algum tipo de dúvida, né? Eu volto aí nesses materiais, releio, reentendo, né? Entendo como é que está funcionando, que é essencial, tá, pessoal? Então, o fluxo do técnico de usinagem, né? Então, técnico de usinagem, vocês, né, recebem o aço. Se está duro, a primeira ação, mandar para o regozimento. Tá vendo que muda um pouquinho lá daquilo que a gente estava vendo, né? Então, primeira coisa, receber o material, está muito duro, né? A ferramenta ela vai quebrar se eu realizar essa operação, ok? Então, vamos fazer o regozimento nela. E qual que é o regozimento? Aquecer, né? Aquecer o material até a fase da austenita lá, igual na têmpera, e deixar ele resfriar dentro do forno, beleza? Então esse é o regozimento. Então com o aço macio, o que a gente faz? Usina a peça, né? No torno, deixando sobre metal, né? Deixando ela um pouquinho mais gordinha ali, né? Pra gente poder ter essa margem, ok? Beleza? Então, terceiro, a gente vem para, né, têmpera e revenimento. Nessa fase nós teremos têmpera, revenimento e empenamento, né, galera? Lembra lá? Ali primeiro nós fazemos a têmpera, né? Então, dentro da têmpera nós teremos, né, a dureza, né, do material, mais a fragilidade dele. Depois a gente faz o revenimento. Nós teremos a dureza e a tenacidade e o empenamento, né? Dureza. Então, primeiro, vamos lá de novo, o professor vai falar de novo. De novo, têmpera, nós teremos a dureza e o empenamento. Têmpera, dureza e empenamento. Revenimento, dureza, tenacidade e empenamento, né? Revenimento, dureza, tenacidade e empenamento, né? Aí a gente vai para a retífica, ok? Daí lá na retífica, sim, a gente, né, consegue retirar, né, esse empenamento e corrigir, né? E dar as medidas finais. Né? É o último aí dos ciclos. Beleza, pessoal? Até aqui tranquilo? Beleza, né? Muito bom, João. Sem dúvidas, aqui é um processo bem tranquilo mesmo. Então, pessoal, né, terminamos aí a nossa aula a respeito de revisão. Eu deixei aqui alguns quiz, né? O professor vai abrir dois quiz aqui para a gente refazer também, né? Para que essas informações se complementem, ok? E daí sim a gente passa para a nossa avaliação, ok? Lá por 11, 10, por aí o professor libera ali a avaliação para a gente fazer. Bom? Tranquilo, né? Deixa eu abrir aqui. Então lembram-se lá, pessoal, o que a propriedade de dureza mede em um material, né? Então, o que a propriedade de dureza mede em um material? A capacidade de absorver energia sem quebrar, a resistência superficial à penetração, ao risco e ao desgaste, a força máxima que o material suporta antes de escoar, a variação de dimensão após têmpera. Então, é isso aí, galera. Não. É a resistência superficial à penetração, ao risco e ao desgaste. A capacidade de absorver energia sem quebrar, não, galera. Isso é tenacidade, né? A dureza não, a dureza, lembram-se lá que é a armadura, né? A armadura do ferro, né? Então a dureza é a resistência do material a ser penetrado, amassado por um intentador, né? Sendo a defesa primária contra o desgaste, ok? Então, qual o método de ensaio de dureza é o mais utilizado na linha de produção? Por ser rápido, e medir a profundidade de penetração. Brinell, Vickers, Rockwell, Sharp. Então, bem tranquilo também, né, galera? O professor também falou bastante disso, né? Vejam só aqui, as nossas avaliações, se vocês reverem lá, né, os nossos quiz, muitas coisas estão no quiz, né, galera? Então, olha lá, ó, Rockwell, né, HR, e quando a gente está falando em Rockwell, a gente está falando em dureza, né? Estamos falando em dureza, beleza. Mas
nós temos a dureza máxima lá, né, que é a Rockwell C, e depois nós temos a medida que nós vamos fazer o material C mais mole, que daí seria a HRB, né? Beleza? Ou Brinell, tá? Então, o Rockwell mede a diferença de profundidade entre pré-carga e a carga principal, permitindo a leitura direta no mostrador e agilidade, né? Então, por que o técnico deve garantir que a superfície da peça no ensaio de dureza esteja plana e polida, né? Para facilitar a limpeza do durômetro, para garantir que a força do penetrador seja aplicada de forma precisa e o valor não seja falso, para que a peça tenha uma aparência mais profissional, para diminuir a temperatura da amostra. Então, claro, né, galera? Muito bom, é B, né? Para garantir que a força do penetrador seja aplicada de forma precisa e o valor não seja falso. Aqui, bem tranquilo, né, pessoal? Se qualquer irregularidade, ali, ó, ferrugem, sujeira, risco na superfície impede a aplicação correta da carga, né? E falseia o resultado da dureza. Então, por isso que ela tem que estar sempre bem polida, bem retinha, né? Então, o método Vickers é considerado mais versátil e preciso porque utiliza uma esfera de aço temperado, a medida da profundidade de penetração, um penetrador de diâmetro em forma de pirâmide, uma alta carga para penetrar materiais moles, né? Então, isso aqui é o penetrador diamante, né? Diamante, em forma de pirâmide, ok? Então é o único penetrador que mantém a geometria constante em qualquer profundidade, sendo ideal para medir camadas finas e materiais muito duros, ok? Então o ensaio de dureza Brinell, técnico mede o quê? A profundidade final da penetração, galera? O diâmetro da calota deixada pela esfera, a diagonal da marca piramidal, a energia absorvida pelo pêndulo no ensaio de dureza, HB, né? Boa, muito bom, galera. Vocês estão excelentes, excelentes. É isso aí. O diâmetro da calota deixada pela esfera, né? O ensaio de impacto. Opa, ensaio de impacto. Mede em um material o quanto ele amassa sob alta pressão, a resistência à fadiga cíclica, a capacidade de absorver energia, tenacidade antes de fraturar, a dureza superficial após a têmpera. Capacidade de absorver energia, tenacidade antes de fraturar. Bom, galera, isso aí. É a capacidade de absorver energia, tenacidade antes de fraturar. A resistência à fadiga é o que, galera? É a tenacidade, né? Beleza? Então o ensaio de Sharp simula um golpe brusco, medindo a energia em joules, né? Que o material é capaz de absorver sem quebrar, ok? Beleza? Então qual a principal consequência da baixa tenacidade em uma peça que sofre vibração choque? Desgaste lento da superfície, perda de alinhamento gradual, falha, fratura súbita e catastrófica, aumento da dureza ao longo do tempo. Que perguntinha, hein? Qual a principal consequência da baixa tenacidade em uma peça que sofre vibração ou choque, né? Isso aí, por favor, né? Tá bom, galera? Isso aí mesmo. Então é falha, né? Fratura súbita e catastrófica, né? E nem muito o que falar isso. Então o técnico identifica uma falha frágil, baixa tenacidade em uma peça quando a superfície da fratura... Olha, isso aqui é legal, hein, galera? Então o técnico identifica, né, uma falha frágil, né? Tem baixa tenacidade, identificou isso já. E uma peça, né? Mas como que ele identificou? Quando a superfície da fratura está como? A peça fibrosa e apresenta estiramento, escura com pontos de corrosão, limpa, brilhante e apresenta aspecto cristalino, deforma e amassa. Como que ele identificou que a falha frágil, de baixa tenacidade? Olha, importante, hein, galera? Tá? Então vamos lá.
Quando a gente está falando em uma falha frágil, né? Ela está com baixa tenacidade, né? Então ela pense comigo, quando a gente está falando em baixa tenacidade, ela não criou aquele pescoço, né? Então ela não criou quando você rompeu o material por excesso de carga, né? Então quando ela rompeu o material por excesso de carga, né? Quando ela tem alta tenacidade, né? Ela vai ter o pescoço, né? Então o corte, né? A quebra do material, né? Ele vai ser fibrosa, ok? Né? Áspera, né? Ela vai apresentar esse estiramento, porque ela tem alta tenacidade, ok? Agora, quando ela tem a baixa tenacidade, né? Então, ela vai estar limpa, né? Porque ele quebrou ali por falha de tratamento térmico, né, galera? Então, ela vai estar limpa, brilhante, vai apresentar um aspecto aí cristalino, ok? Beleza? Então, cuidado para não confundir, galera. Frágil, falha frágil, baixa tenacidade. Então, baixa tenacidade, problema de em têmpera, né, galera? Tá? Tratamento térmico, problema em tratamento térmico. Fornecedor, problema de fornecedor. Baixa tenacidade, problema de fornecedor, ok? Falha alta tenacidade, né? Então ela teve o alongamento, fez o pescoço, tá? E rompeu por excesso, né? Excesso de força, né? Excesso de força, né? Então, excesso de força é problema técnico, ok? Problema técnico, beleza? Cuidado para não confundir. Então, o técnico faz o corpo de prova Sharp, lá, lembra? Antes de testar materiais que trabalham em regiões frias. Ó, o técnico faz o corpo de prova Sharp antes de testar materiais que trabalham em regiões frias. Aquece o corpo de prova no forno de têmpera, testa a dureza da amostra, resfria a amostra em uma câmara com nitrogênio líquido ou gelo seco, aplica uma tensão de tratamento na amostra. Muito bom, João. Muito bom. Isso aí, galera. Muito bom, Bruno. Matheus, ótimo, é isso aí. Muito bom, galera. Eu vi que vocês estão... Claro, né? Lembra o professor falou, toda vez que a gente for fazer, né, um teste em um material, ok? Nós precisamos que esse teste, né, seja realizado com o material correto, ok? Né? O mesmo material que vai ser usado, né, para ser fabricado, né? E também seja feito no mesmo ambiente, ok, galera? Então, se for um ambiente frio, né, tem que ser feito o teste em ambiente frio, ok? Resfriando, aí obviamente vai ter que resfriar a amostra aí, né, com nitrogênio líquido ou usar o gelo seco. Muito bom, galera, isso aí. Então, a têmpera é um tratamento térmico que tem como principal característica aquecimento lento e resfriamento lento, aquecimento rápido e resfriamento rápido, aquecimento lento e manutenção de temperatura, resfriamento lento e aquecimento lento. Bem, nossa, isso aqui não precisa nem... O tratamento térmico têmpera, né, galera? Isso aí, galera, isso aí, muito bom. Não, Bruna, não. Vamos lá, aquecimento rápido e resfriamento rápido, né? Então, a têmpera a gente eleva, né? A temperatura lá até a austenita, lembram? E depois a gente resfria até chegar em martesita. Ali na martesita ele ganha, né? O escudo dele, né? Ganha a armadura dela lá, né? Então, a têmpera a gente aquece rápido e resfria rápido, né? Resfria lá na água, ok? Então, o que o técnico deve fazer imediatamente após a têmpera para evitar que a peça trinque ou quebre na montagem, devido à fragilidade. Lembra lá, na têmpera nós ganhamos dureza, mas a peça fica frágil, né? E a gente precisa corrigir essa fragilidade, ok? Lembra lá do vidro, né, galera? O vidro ele é duro, mas se ele cai, ele espedaça, né? O que a gente precisa fazer? Submetê-la ao ensaio Sharp, realizar o tratamento de reverimento, aquecê-la novamente a temperatura ideal de tensinização, lixar e polir a superfície. Pô, até brincadeira isso aí, né, galera? O que vocês acham? Muito bom, pessoal. É isso aí. Excelente.
Bruna, aquecê-la novamente a temperatura de austenitização. Vamos lá, lembre-se lá. Temperar. Temperar, nós já elevamos a temperatura até a austenitização, ok? Beleza? Aí depois nós resfriamos, né? Beleza, ótimo, então tá. Lembrou, né? Daí depois a gente resfria ela, né? É um resfriamento rápido, ok? E em seguida, né, ela vai para martensita, né? Daí a gente faz o revenimento, galera, ok? Então, realizar o tratamento de revenimento. Você tem crédito, Bruno, fica tranquila, você tem crédito. A etapa de austenitização, aquecimento na têmpera, é crucial porque, olha lá, galera, outra perguntinha importante, tá? Mede o empenamento da peça, prepara a estrutura do aço para o resfriamento, forma martensita, aplica pré-carga no penetrador, alivia as tensões causadas pelo resfriamento. Né? Claro que isso aqui tá dado, né, galera? Muito bom, é isso aí. Né? Mas tomem cuidado, tá? Tomem cuidado, porque essa perguntinha é uma perguntinha muito boa, né? Então, o que é a austenitização, né? O aquecimento na têmpera é crucial, por quê? É porque, obviamente, eu coloquei ali umas respostinhas bem boba, né? Mede o empenamento da peça, né? O que isso tem a ver, né? Aplica pré-carga no penetrador, que tipo de ensaio nós estamos fazendo, né? Alivia as tensões causadas pelo resfriamento, mas será que é isso? Nós estamos falando de aquecimento? O que nós estamos falando de resfriamento, né? Então, prepara a estrutura do aço para o resfriamento formar a martensita, ok? Beleza? Tá? Mas é por isso que o professor sempre fala, dê uma lida, galera, antes, né? Nas respostas, nem em todas as respostas, porque às vezes você olha ali a resposta já na A, você fala, putz, será que é essa aqui? E às vezes não é, né? Então, tomem cuidado só com isso. Né? Então, na linha de têmpera, lá, né, o técnico utiliza óleo como meio de resfriamento em vez de água, principalmente para resfriar a peça mais rápido, evitar o choque térmico excessivo e reduzir o risco de trincas e empenamentos, aumentar a dureza superficial, facilitar a limpeza da peça. Olha só, já é uma perguntinha boa também. Isso, ótimo, é isso aí mesmo, tá vendo? Muito bom, muito bom. Isso aí, João. Claro, é isso mesmo, evitar o choque térmico excessivo, né? E reduzir o risco de trincas e empenamento. Por isso que a gente faz ele no óleo, né, galera? Porque na água ele é muito forte. Então, qual a principal consequência indesejada, o defeito que a têmpera causa na geometria da peça? Poxa, corrosão superficial, diminuição da dureza, empenamento, distorção dimensional, aumento da tenacidade. Olha que perguntinha, né? Então, qual a principal consequência indesejada, né? O defeito. Né? Muito bom, Bruno, é isso aí, tá vendo? Você tem crédito, por isso que eu falo. Claro, né, galera? Corrosão superficial? Diminuição da dureza? Aumento da tenacidade? Então, isso aí, né? Empenamento e distorção dimensional. Então, na análise de uma peça recém-temperada, tá? O técnico nota que ela está com a dureza correta, 60 HRC, dureza, HRC. Por isso que eu falo sobre a gente analisar, né, a pergunta. Ó, na análise de uma peça recém-temperada, beleza, recém-temperada. Então, foi feito o tratamento térmico têmpera. O técnico nota que ela está com a dureza, ok, correta. Então, HRC, dureza, beleza. Mas apresenta microtrincas superficiais. Qual a causa provável, né? Então, estava tudo certo, mas ele viu ali que tem algumas trincas, né? Falta de revenimento, resfriamento lento demais, resfriamento rápido demais, uso de óleo em vez de água. Qual é a causa, né, que apresenta microtrincas superficiais? Muito bom, galera. Excelente, é isso aí, resfriamento rápido demais, choque térmico excessivo. Nossa, galera, e vocês vão ver quanto que vocês usam isso aqui, hein? Agora a gente começa a lembrar, assim, né, e começa
a voltar no tempo, né? Como que a gente... Claro que são situações, não vai cair assim para você, não vai estar lá no dia a dia para você. Ah, vou analisar uma peça recém-temperada, né? E a dureza, né, da peça. Claro que não, vocês vão ver ali, né? Pô, já vai ver do fornecedor a dureza que está, né? Aí você já vai ver que, pô, tem microestruturas, microtrincas superficiais aqui. Opa, ó, devolve esse material, né? Porque ele foi feito resfriamento rápido demais, né? Ele foi feito lá no... O choque térmico excessivo, ele foi excessivo, né? Foi feito na água lá e a gente pediu que esse material tenha sido feito, né, o resfriamento aí no óleo. Então, é mais ou menos assim que vocês vão ver no dia a dia, né? Então, em termos de segurança de processo, o que o técnico deve priorizar na operação de um forno de têmpera: a velocidade máxima de aquecimento, a troca constante de peças, a leitura e registro correto de tempo e de temperatura de austetinização, a medição da tenacidade antes do processo. Olha só, uma perguntinha muito boa também, galera. Tá? Em termos de segurança de processo, tá? Não estamos falando de segurança do trabalho, né? Segurança de processo. O que o técnico deve priorizar na operação de um forno de têmpera, né? Pensem na têmpera, né? O que eu estou fazendo numa têmpera? Velocidade máxima de aquecimento, a troca constante de peça, a leitura e registro correto de tempo e da temperatura de austetinização, ou a medição da tenacidade antes do processo. C. Muito bom, galera. Isso aí. Não, já tem nem graça, né? Muito bom, galera. Leitura e registro correto, tempo, né? Muito bom. Pessoal, já chegamos aí, né? Na nossa... Eu já vi aqui que vocês estão excelentes, né? Vi que pegaram bem. Pessoal, vamos pensar assim, tá? Vamos pensar assim, pessoal. Vamos pensar assim. Pensa aqui com o professor, pense comigo, tá? Pense comigo. O importante, galera, é vocês entenderem o processo, né? Como que funciona e por que que funciona, tá? Isso é extremamente importante, galera. Extremamente importante. O restante, fórmulas, dados, tabelas, tal, você vai ter, né? Mas coloquem isso na cabeça de vocês. Importante é eu saber como que funciona, o porquê que funciona, quando funciona, o que eu tenho que fazer se não funcionar, o que eu tenho que fazer se está funcionando bem, o que eu devo fazer para continuar, né, funcionando bem, galera, tá? Pensem assim. Então, todas essas informações e dados que o professor vem passando, né, para vocês é para que vocês, né, entendam todo esse processo em si, né, consigam conectar, né, todas essas informações, né, que daí sim vocês... Aí é aquele super técnico, né? Porque eu vi, galera, eu vi aí na feira, pessoal, eu vi o tanto que vocês são esforçados, dedicados, persistentes. Por quê? Vocês ficaram quanto tempo sem professor? Mas estão aí, estão firmes e fortes, vou até o final. Muitas pessoas falando, depois daqui quero continuar, me perguntando o que você acha, professor, disso, eu vou tentar fazer isso, Porra, galera, show de bola. Então eu vejo que vocês têm aí, como a gente falava, né, faca e o queijo na mão, né, galera? Beleza? Então o professor só vai preparar aqui a avaliaçãozinha, tá? Já disponibilizo lá para vocês. Me dá uns minutinhos só. Tudo bom, pessoal? Finalizaram? E aí, o que vocês acharam? Tava difícil, médio, fácil? Isso aí, galera. Percebi que algumas pessoas ficaram com dificuldade, né? Principalmente naquela parte do OAE. Depois a gente vai dar uma revisada nisso também, né? Algumas coisas também ali do regozimento, tá? Então, mas sim, normal, né? Aí, na próxima aula, né, galera? A gente vai fazer a nossa recuperação, tá? Então, nós teremos a recuperação na primeira aula. E em seguida a gente vai rever, né? Todas essas perguntinhas, né? Eu vou trazer aí também para vocês, né? Pra gente debater um pouquinho, né? Quais foram as nossas dificuldades, né, em algumas respostas, né, mas na média aí ótimo, galera, muito
Muito contente aí. Muito bom. Bom, pessoal? Excelente mesmo. E vocês, feedback aí, galera. Vamos lá, o que vocês acharam? Teve alguma pergunta aí que vocês ficaram com dúvidas ainda ou não? Ah, beleza, beleza, tranquilo. Só para ter certeza que todos realizaram. E eu já te mando daí então, eu tenho as duas já, né? Aí a gente combina ali. Tá. Aí a gente combina ali no WhatsApp, pode ser, prof? Aí como que eu te mando essas informações, tá bom? Bom, pessoal, é isso aí então, né? Falta aí mais 2 minutinhos pra gente finalizar a aula. Gostaria de agradecer a vocês a paciência, né? E a disponibilidade que vocês tiveram de fazer essas provinhas. Cara, é bem bacana, tá? Gosto muito aí quando vocês têm esse retorno. Foi muito bom, galera, tá? Então até amanhã, até a próxima aula. Amanhã nós temos nossa avaliação também, tá ok? Tchau, 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 prof. Tenha um bom dia, gente.